Amigos, bom dia pessoal, mais um dia de alegria aqui no canal Espartano da Vida Moderna. Tô muito feliz, pessoal, convidado aqui hoje, top de linha, mas antes já sabe, né, se inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like e claro pessoal, compartilha geral essa entrevista aí. Pessoal, hoje nós vamos falar de segurança e trânsito, hoje nós vamos falar de mobilidade urbana, hoje nós vamos falar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Tô com um convidado aqui sensacional, Christian Mendes, tamo junto e misturado. O homem da For Live aqui, né? Exatamente. Junto e misturado pela estrada da vida. Arru. Pessoal, o Christian hoje é o diretor de trânsito aqui de Itabirito, né? Da Secretaria de Mobilidade Urbana. Ele é policial, ele é um cara que é palestrante e agora com um projeto, né? De influencer também, né? Da For Live. Nós vamos falar sobre isso aqui. Ô Mendes, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui imensamente pelo prazer, né, de estar compartilhando aí essa história sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida, né, profissional também. E estou muito satisfeito, cara. Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Eu que fico honrado de você vir aqui disponibilizar um pouco do seu tempo, porque é correria, a gente sabe que é correria, né? Isso aí. E aí, você dá essa força aqui pro meu canal, que disponibilizar esse tempo aí, eu fico muito feliz, cara. Conta pra nós aí, quem que é o Mendes aí, fala um pouquinho do seu currículo aí no profissional e fala quem que é o Mendes um pouquinho no pessoal, e se apresenta pra galera aí que não te conhece. Então, meu nome é Christian Mendes, né, como você já disse. Eu tenho uma vida pessoal, sou casado, tenho 2 filhas, né, uma de 5 anos, inclusive está fazendo aniversário hoje, a Manuele. Beijão, Manu. Parabéns, Manu. Tenho uma filha de 13 anos também, né, que fez aniversário mês passado. Sou casado com a Karine e sou um policial militar rodoviário reformado, né. Reformei em 2018, já tenho o quê? 6 anos que eu estou reformado, né. Uhum. Trabalhei na instituição Polícia Militar durante 25 anos da minha vida. Muito tempo, hein? Muito tempo, entrei direto na área do trânsito. E isso lá nos primórdios, né? Quando eu morava ainda no norte de Minas, lá na cidade de Janaúba, região de Montes Claros. Lá é quente, hein, rapaz? Quem é lá tem um sol para cada um. Exatamente, um sol para cada um. Lá tem um sol para cada um. E foi lá que iniciou, cara, a minha carreira dentro da polícia rodoviária, né? Uhum. E aí eu vim galgando aí em várias cidades dentro do nosso estado, norte de Minas, Alto do Vale de Jequitinhonha, região de Capelinha, Guanhães. Fui trabalhar também na região de Lafayette, Ouro Branco. Conhece tudo, hein? Rodei aqui pra caramba, igual mala velha, cara. Então, assim, e é isso que ensina a gente sobre a vida, né? É verdade, a experiência na prática. É a prática, é vendo, é vivenciando as coisas, né? E encerrei minha carreira aqui na Polícia Rodoviária, Barreira aqui em Itabirito, onde eu prestei 20 anos do serviço aqui na região de Itabirito, Ouro Preto e Mariana. E após reformar, né, eu fui convidado para ser o diretor de trânsito aqui no município, para ajudar com essas questões voltadas para a mobilidade urbana, né, com a questão da segurança também. Sim. Porque apesar de eu ter sido um policial rodoviário, nós também temos as questões da segurança, né? Um policial militar rodoviário, o que ele é? Ele é a junção, o mesmo curso da Polícia Militar, porém com a especialização em trânsito. Então, foi esse tempo inteiro, os 25 anos, dentro da Polícia Rodoviária, tá, fazendo um trabalho específico na área de trânsito. Não, bacana demais, Mendes. E hoje em dia, mais do que necessário, né? Você é um cara que se capacita demais, né? Tá sempre buscando essa capacitação, essa especialização em trânsito, né? E hoje, como diretor, né? Hoje, aqui em Itabirito, fazendo um trabalho que tá muito bacana, porque literalmente a gente tá vendo, né? O itabiritense não pode falar que está vendo, porque está vendo as ruas, as novas avenidas, né? A gente tá vendo tudo pintado, as ruas agora com placa, lugar que não tinha placa, né? Isso foi um quesito, tá? Que quando eu assumi o departamento de trânsito, e eu sempre tive esse olhar por rodar em várias regiões, várias cidades, eu tenho muito esse olhar crítico, sabe? Em querer melhorar a situação. Então, um policial rodoviário, que você chega em determinada rua, você fala, essa placa tá errada. Mas essa sinalização horizontal aqui não devia estar desse jeito. Só de bater o olho você já sabe. Isso é costume. E agora, quando eu viajo para as regiões, eu fico comparando a minha cidade com as outras. E hoje,
não querendo engrandecer nem nada, mas hoje eu posso dizer que Itabirito, dentro da nossa região aqui, é a cidade que está melhor sinalizada. Sim. Tá? Você pode chegar nas ruas nossas aí hoje aí que sinalização vertical, horizontal. Quando a gente assumiu em 2021, né, o antigo secretário que era o Pataro, a gente encontrou uma cidade que a sinalização estava toda errada, placa enferrujada pela rua, né, de gestões antigas, né? Tinha placa, para você ter ideia, assim, proibido virar à direita, exceto o morador. Olha, mas como é que é isso? Exceto o morador. Exceto o morador. Então aí você começa a identificar umas coisas, e eu costumo dizer o seguinte, Flávio, a gente tem que pautar pelo que a lei, o que a legislação diz. Sim. Né? Apesar que aqui em Itabirito a gente tem que ter um jogo de cintura, que essa cidade aqui é diferente, é rotatória. Aqui a gente tem que ter um cuidado maior, né, sobre isso. Mas trânsito ele é complicado em todas as cidades. Cara. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é nem todas as cidades, é no mundo inteiro, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, a gente está trabalhando para isso, a partir dessa visão. A gente hoje, nós montamos uma equipe mais técnica, né? Hoje nós temos a engenheira de mobilidade urbana também, a Júnia. Abraço, Júnia. Tem o Fraga lá, que você já conhece. Claro, o Fraga tá convidado aí também. O Fraga vim aqui dar umas técnicas aqui de Krav Maga e tal. O cara entende demais, faixa preta e tal. Com certeza. Espartano também. Uma pessoa também muito profissional e dedicada. Hoje nós temos essa equipe que entende de fato o que está fazendo. Logicamente, nós sabemos que nós não vamos agradar todo mundo, né? Até mesmo porque nem todos têm uma visão mais técnica. E trânsito... É verdade. E trânsito é o seguinte, se você colocar uma rua como mão única, porque você fez um estudo que o fluxo tem que estar distribuído numa determinada direção, com certeza os moradores daquela rua, alguns não vão gostar. E a questão não é a questão de eu não gostar porque eu tenho que dar a volta no quarteirão e acessar minha casa, mas é o bem coletivo que aquilo vai trazer. É verdade. É isso que tem que ser visto. E é uma coisa que geralmente o pessoal que não olha, né? Eu que estou no transporte lá urbano, que é uma questão coletiva, e às vezes a pessoa quer um ponto na porta da casa dela. Quer um quebra-mola, mas não quer na porta da casa dela. Exatamente. Ou às vezes não quer o ponto na casa dela. Coloca um quebra-mola na minha rua lá, mas não põe na porta da minha casa, não. Então, assim, tem que ter muita cautela, tem que pautar no que a legislação diz, né? Para que você não fira alguns direitos. Sim, né? sim. Isso é muito importante. Então, a gente não tira da nossa cabeça, não põe naquele local ali, não, tem uma regrinha que tem que ser seguida, né? Para qualquer tipo de sinalização. Hoje o Código de Trânsito brasileiro, dentro das normas, né, ele já traz totalmente o que você tem que fazer. Você quer colocar uma sinalização vertical regulamentando, proibido parar e estacionar, como que tem que ser feito? Ele tem a regrinha. Eu quero um carro de descarga, ele tem uma regra. Idoso e deficiente, ele tem a porcentagem para idoso, tem a porcentagem para deficiente, né? Aonde que tem que ser incluído isso. Então, assim, o CTB está sempre mudando, a gente tem que sempre estar atualizando. Sim, é verdade. Hoje, assim que eu assumi o departamento de trânsito, eu me especializei, fiz uma pós-graduação em engenharia de tráfego. Show, hein? Para quê? Para trazer qualidade. Eu já tinha a bagagem de entender as normas de trânsito, né, como um policial rodoviário, que a gente tem que ler, tem que se atualizar. Quem é de Itabirito, região, sabe como que essa barreira era aqui. Você passava lá, 6 horas da manhã tinha blitz, meia-noite tinha blitz, 4 horas da manhã tinha blitz. Então, a partir do momento que você começa a fiscalizar demais, que é um ponto principal para qualquer gestor, tá? Você pode sinalizar a avenida inteira, colocar várias placas, proibido parar e estacionar aqui é idoso e deficiente, mas se a gente não tiver uma fiscalização efetiva, a placa ela só fica de enfeite. Né? Então tem que ter atualização. Então eu comecei a participar de alguns cursos, eu fiz uma prova junto ao Observatório Nacional de Segurança Viária, que é aquela instituição que foi a idealizadora do Maio Amarelo, né? E hoje é uma campanha mundial, né? Diga-se de passagem. É uma ideia do brasileiro. É uma ideia do brasileiro. Então, logo que eu cheguei aqui, que nós tivemos uma palestra, que eu conheci a instituição, eu falei, eu quero entrar. Como é que faz para entrar nisso aí? Falei, não, você vai ter que fazer uma inscrição, você vai ter que fazer uma prova, né? E você tem que ter um curso superior e vai ter que se especializar aqui nos nossos cursos. Falei, como é que faz? Entrei,
fui aprovado, hoje somos observador certificado. Ó, que bacana, hein? O Observatório Nacional hoje, ele é uma instituição que ele presta conselhos, vamos dizer assim, para a Organização das Nações Unidas, é um órgão consultivo, né? Tanto na área econômica como na área de mobilidade urbana. É uma instituição hoje que tem vários estudos dentro da área de mobilidade urbana e de trânsito. Então eu falei, deixa eu entrar, que eu quero saber quais os estudos que estão sendo feitos. Né? Que show, hein? O que está chegando de último aí no mundo, o que está sendo utilizado como questão de semáforo, né? O que está sendo utilizado o que a gente chama outros países, outros né? países, outras engenharias de trânsito, outras mobilidades, né? Que algumas coisas que pode trazer para cá, né? Para melhorar. Você falou tudo. E é importante quem está assistindo saber disso, porque às vezes você pega o celular e olha lá na Itália, eles implantaram lá um sistema de controle de área rotativo lá. Por que não traz isso para cá? A prefeitura tem dinheiro. Então é importante entender que nem tudo que é aplicado lá fora a gente consegue aplicar aqui. Pelo seguinte fato, cultura. Também. A cultura envolve muito. É verdade. Né? É aquilo que a gente estava falando no início. Depende da população, a civilização ali, né? E é o que a gente está tentando mudar hoje. É o quê? É essa mudança de cultura e entendimento. Uhum. É a pessoa entender que uma vaga de idoso tem os quesitos para você utilizar ela. Uhum. Uma vaga de deficiente. Né? E o que a gente percebe hoje é que as pessoas não têm esse respeito, não têm essa cultura, né? Usa de má fé às vezes. É o jeitinho brasileiro, infelizmente. Infelizmente. Então essa cultura precisa ser mudada. Uhum. E talvez isso demande tempo, muito tempo, 20 anos, 30 anos, porque é aquela história, ensinar papagaio velho falar, né? Uhum. Então, por isso que a educação é primordial. Claro. A educação nas escolas, né? O que nós conseguimos... Você faz campanhas também, não faz? De educação por palestras, estou sempre atuando. Hoje mesmo participei de uma das palestras numa empresa terceirizada da Vale, uma palestra online que foi feita sobre trânsito, né, onde eu pude palestrar o pessoal do Espírito Santo, região de Mariana também. Então, assim, foi uma novidade, né? A Vale, inclusive, gostou muito, porque você não consegue tirar todos os motoristas de campo para colocar dentro de uma sala e participar de uma palestra de trânsito, né? Que muita gente quer, mas acha maçante, né? Ficar ali, é lei, então você tem que encontrar uma forma que você tenha mais aderência dessas pessoas, né? Sim. E a forma online foi uma das formas encontradas, né? Para que o motorista que está lá em campo, ele encosta o carro dele, no horário de lanche, né? Desculpa, no horário de lanche, e ali ele pode sentar ali, pegar o celular, na hora do café dele, e assistir a live, fazer as perguntas ali e participar. Eu acho que é uma forma de você passar o que até você mesmo faz, porque, pessoal, fica como exemplo aí, ó, capacitação. Qualquer área que você trabalha, qualquer profissão que você tem, isso aí, sempre está se especializando, sempre está capacitando, sempre está correndo atrás, fazendo curso igual você fez, porque as coisas hoje em dia estão muito rápido, né? Muito. Inteligência artificial, hoje em dia as coisas estão muito dinâmicas, né? E trânsito nem se fala, né? Hoje o conceito é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é o entendimento que deve-se ter um compartilhamento entre os atores, né? Vamos colocar assim, os atores dentro de uma cidade, que seria o quê? O veículo de pequeno porte, o transporte coletivo, o camarada na bicicleta, o pedestre, né? Esses atores, eles têm que trabalhar de certa forma que eles consigam compartilhar o ambiente, né? E como que a gente consegue isso? Com respeito, com bom senso. É convencer o cidadão que às vezes ele tem que deixar o carro dele em casa e pegar uma carona com um amigo. É convencer o cidadão que o transporte público ele pode utilizar. Não invadir a ciclovia, né? Não invadir a ciclovia, né? É do ciclista. E bom você ter tocado nessa questão, porque hoje o transporte público no município, você sabe, você trabalha na área, quando nós chegamos aqui em 2021, nós tínhamos 8 ou 9 linhas só rodando, tá? 8 ou 9 linhas só rodando. Porque foi 9 linhas. E nós tínhamos uma passagem que era R$ 3,25. Os distritos de Itabirito, nenhum dos distritos era atendido. São Gonçalo Bação. Era de forma precária, né? Precária, e foi numa época de pandemia também. Sim, sim. Hoje, o que a gestão conseguiu fazer?
de 9 linhas nós pulamos para, acho que 19, 18 linhas. Estamos com 21 agora. 21 agora que tem os reservas, né? Também. Sim. Então tem 21 linhas, pra você ter ideia. Ó, pra você ver, olha que avanço, de 9 para 21, né? E muitas das vezes o cidadão, ele não reconhece isso. Por quê? Aquela velha história, a gente não consegue agradar todo mundo. Então o que eu falo com minha equipe é foco. Foca, abaixa a cabeça, trabalha, vê o que pode ser feito e vamos trabalhar. E deixa a pessoa falar. Se a gente tem amparo do que está fazendo, está progredindo, né? E a coisa está andando, uma passagem que era R$3,25, pulou para R$3 e nós saltamos de 9 linhas para 21. É verdade. Eu falo isso direto com a população, porque às vezes a pessoa começa a reclamar, não, porque linha. Eu falo, não, qual linha? Qual motorista? Porque você só está vendo um ônibus novo agora, você está vendo a ampliação de várias rotas aí, igual você falou, né? Um serviço de qualidade, motorista bem alinhado, carros novos, trocou a frota toda praticamente toda. Baixou a passagem, algumas linhas foram duplicadas e ampliadas, né? Então, assim, é bom, porque o povo gosta de falar, mas né, na hora que você vai com argumento, a pessoa não tem argumento. Né? É aquela história, né? Contra fatos não tem argumentos. Se você mostra o que está sendo feito, é preciso saber filtrar a reclamação. E é o que o pessoal da Defisa está fazendo muito bem. Né? Quando nós chegamos, a gestão chegou, a gente tinha muita reclamação no transporte coletivo. É verdade. Não tinha? Tinha muita. Muita reclamação. Hoje... Caiu bastante. Muita. Mas caiu foi demais. Eu não vou falar a zero, porque não chega a zero, porque a gente não consegue agradar todo mundo. E porque às vezes a pessoa, em vez de reclamar com a gente, vai no Facebook. Vai no Facebook, vai na internet, não usa os canais corretos, né, para poder fazer a reclamação devida que tem que ser feita. E diga-se de passagem, que a reclamação, quando ela é utilizada, os canais de reclamação, né, uma ouvidoria, né, o próprio protocolo, ou em busca do vereador, né, que ele tem mais proximidade ali, Sim. Isso serve de subsídio de informação para a gente poder melhorar. Claro. A gente quer ter informação, porque o olhar da população são os nossos olhos lá fora. É verdade. Né? É verdade. eles que trazem a informação para a gente. Crítica, às vezes, é sempre bem-vindo, assim, nesse sentido de ser construtiva, né? Algum cidadão que dá uma ideia boa, olha, vocês poderiam passar a linha, passando por essa rua aqui, tem mais demanda, né? Realmente algumas coisas que podem realmente acrescentar. Com certeza. E é legal porque esse trabalho tem essa questão da mobilidade que tem que olhar para o futuro. A cidade está crescendo, né? A gente vê que a população está aumentando, o número de carros está aumentando bastante, e novas vias, novas linhas, novos bairros, o Chaparral, eu fiquei impressionado. Eu fiquei um pouquinho de tempo sem ir lá, quando eu voltei lá já estava pipocando de casa, lá estava tudo cheio já, construído assim numa velocidade enorme, né? Itabirito cresce muito, está crescendo muito rápido. Então tem que ter essa visão já pensando no futuro, né, Mendes? Tem que ter, você tem que ter essa visão sistêmica, né, vamos dizer assim. Sim. É você começar a observar o que está acontecendo em volta. Né? Hoje nós temos um plano de mobilidade urbana do município que foi atualizado, e nós já temos as tendências de crescimento de bairro, de região. Né? Essa região que você falou é uma das tendências que foi apontada dentro do plano de mobilidade. Né? A região do Chaparral, dos Portões, né? A região do Novo Itabirito. Então, assim, quando você tem dados para te trazer informações, você tem como fazer planejamento. Né? Então, a gente trabalha assim. Itabirito, devido à economia local, tem sido uma cidade muito atrativa. Né? Hoje você encontra na rua aí gente de vários estados. É verdade. Né? O Nordeste em peso está descendo para cá. É verdade. Né? Bahia toda está aí. Trabalhar nas mineradoras. Né? Tá bombando. Itabirito é uma cidade que está evoluindo. No quesito de trânsito. Em 2021 nós chegamos aqui, um cidadão chegar de fora, ele não sabia chegar num determinado bairro porque não tinha sinalização nenhuma. Hoje nós estamos sinalizando praticamente todos os bairros, colocando nome em todas as ruas. Tá muito, a pessoal da pintura está de parabéns também. Tá, o pessoal da sinalização horizontal, é um trabalho que é feito a cada 3 meses, só que a cidade está crescendo. A cidade está crescendo e eu tenho uma dificuldade aqui porque... Efetivo, né? Efetivo. O efetivo ainda é pequeno. É verdade, até para fiscalização mesmo, como em BH tem a BH Trans, falta uma Itatrans também, né? Falta uma Itatrans, agora vai chegar aí o concurso da guarda, né? Novos profissionais vão se formar e eu tenho até conversado com o secretário, o comandante da guarda, o Samir, um abraço Samir, para a gente tentar ver se cria uma equipe
só direcionada para o trânsito. Porque esse negócio de um dia tá outro dia tá outro, vai funcionar? Vai funcionar. Mas quando eu tenho pessoas específicas... Expertise, né? A expertise, porque à medida que ele for trabalhando só com aquilo, quando ele chegar para mim e falar assim comigo, ô Mendes, lá na rua tal, tinha uma placa assim e essa placa foi retirada de lá. Porque é outra situação. A pessoa que está no campo, ela já tem essa visão. Ela tem essa visão. Então, tá no dia a dia. Eu preciso de pessoas que seja o meu olhar lá fora, para trazer a informação. E automaticamente para fazer o sistema funcionar. Né? Eu repudio aquela questão da cultura de indústria de multas. Eu não acredito nessa questão de cultura de indústria de multas. Uhum. Eu penso o seguinte: conscientização. Se existe multa, é porque está existindo infrator. E um povo mal educado. Tem um delegado, eu não vou me recordar o nome dele aqui agora, ele fala o seguinte: você conhece a educação da cidade pela quantidade de quebra-mola que tem na cidade. Exato. Quantidade de placa, às vezes até lei. Bom, porque se você tem que colocar muito quebra-mola para reduzir a velocidade, é porque o camarada não está tendo respeito com a velocidade da via. Exato. Muita placa, muita lei, muita... E olha pra você ver como que o trânsito é melindroso. Porque se você começar a colocar muitos quebra-molas, e eu não sou favorável a isso, eu sou favorável à fiscalização, ela tem que ser efetiva, que seja com um profissional, com um agente de trânsito, que seja com um radar, né, com uma câmera. Uhum. Se a gente começar a colocar muitos quebra-molas nas vias, você começa a atrasar a velocidade do fluxo da via. Isso. E isso pega, inclusive, o transporte coletivo. Exatamente, no horário de pico. No horário de pico, piora. Aí o cara para aqui, daqui 100 metros tem um quebra-mola, para de novo, aí já tem um ponto. E hoje nós temos uma cidade que cresceu muito em nível de população, cresceu em quantidade de veículos. Hoje nós temos uma média de 36 mil, 37 mil carros registrados, tá? Emplacados no nosso município. Muita coisa, hein? Com uma população de 53, 54 mil habitantes. E isso eu estou falando emplacados. Aí quando você começa a pegar o que a gente chama de população flutuante, os veículos flutuantes, que vêm de fora, que vêm de outra cidade, que vêm da mineradora. E os abandonados também. Os abandonados, que é um trabalho que a gente tem feito aí, né? Você tem acompanhado. Isso começa de 36, você pode pular para 40 mil. Quase um carro por cabeça aí. Quase um carro por cabeça. Então é o seguinte, todas as cidades têm sua característica, tá? É aquele papo que a gente estava tendo no início. Não adianta você ver o que está acontecendo lá em Nova Lima, lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, e achar que isso é aplicável aqui em nossa cidade. É interessante ver o que está acontecendo lá fora? É interessante. Mas vamos estudar para ver se isso é aplicado aqui. As novas ideias, o código também de legislação, mas também a adaptação para a cidade, né? Justamente. Aquele contexto da cidade, né? Ô Mendes, e hoje, se o pessoal quiser contratar uma palestra sua aí, você quer deixar o contato aí, ou divulgar mesmo aí, pode ficar à vontade. É um trabalho que eu gosto de fazer. A minha vida inteira, desde quando eu estava na Polícia Rodoviária, a gente sempre trabalhou com essa questão de educação nas escolas, né, em empresas, né, trabalhamos com essa conscientização dentro do próprio Observatório Nacional de Segurança Viária. Nós já temos esse contato com outras pessoas, né, com outras empresas de São Paulo, Rio, né, dentro do próprio estado de Minas. E o observatório acaba suprindo seus profissionais, se é que a gente pode dizer assim, com informações atualizadas, com estudos atualizados, né? Então, é uma área que eu gosto, eu sou diretor e eu faço o que eu gosto, tá? Não estou aqui pelo dinheiro, logicamente, não vamos ser hipócritas, ajuda, né? Mas eu gosto do que eu faço. E falo mais, quem entrar visando o dinheiro, não consegue ficar. Nós temos exemplos aí. Porque tem que ter muito controle emocional. Não, né? Demais. O trânsito, se eu não me engano, obras e trânsito são os que índice de reclamação mais alto, assim, que geralmente toda cidade tem, né? É uma outra cultura, Flávio, que a gente está tentando casar dentro da nossa gestão. Eu falo pro Fraga, sempre converso com o pessoal, com a Júnia, com o Fraga, o pessoal que trabalha com a gente lá. Tudo que você vai fazer hoje envolve o trânsito. Tudo. É verdade. Se você for na padaria comprar o pão, se você for a pé, você é o pedestre. Você faz parte do trânsito. Se você for de bicicleta, veio de propulsão humana,
você faz parte do trânsito. Se for de coletivo, se for de carro, você faz parte do trânsito. Se o Obras for trabalhar na via, ele interfere no trânsito. Se o SAI for trabalhar na via, ele interfere no trânsito. Sim. Se o esporte for fazer um evento, ele interfere no trânsito. Se o cidadão que mora lá no bairro, que tem o hábito de fazer no Dia das Crianças, o fechamento da rua, para colocar o pula-pula, ele interfere no trânsito. É verdade. E aí é onde que eu falo, você tem que ter um jogo de cintura para você saber lidar com isso. Porque quando o cidadão chega lá para a gente do departamento e fala assim, eu estou precisando que feche essa rua, porque vai ter um show gospel lá. E aí você tem que começar a perceber também o seguinte, aonde que vai ser? Passa o transporte coletivo lá? Quantos pontos vai matar? Quantos pontos nós vamos ter que cortar para esse transporte ser desviado? Né? Outra coisa, será que o cidadão que mora no quarteirão, onde que o senhor vai fazer o evento, ele é evangélico? Será que ele não vai achar ruim? Será que o pula-pula que você vai colocar na rua, a barraca que você vai colocar na rua, não vai impedir o cidadão de entrar na garagem da casa dele? Muitas variáveis, hein? Muitas variáveis têm que ser analisadas, não é simplesmente fecha a rua aí, porque é um evento beneficente e tal. Beleza, vamos conversar? Traz o pessoal aí da rua sua, faz um abaixo-assinado, vamos conversar, traz o líder do bairro, né? Uhum. Então, assim, trânsito é um organismo vivo, meu amigo. É um organismo vivo. E você tem que ter um controle emocional para você mexer. Você sabe muito bem disso, você trabalha dentro das linhas de rodeio, todo momento é uma reclamação, e talvez uma reclamação às vezes sem sentido, que mexeu mais com o pessoal do cidadão, né? Oh, você colocou um ponto de ônibus na porta da minha casa? É verdade, é verdade. Né? Ô Mendes, e falar em controle emocional, pessoal, o Mendes tem um projeto aqui sensacional, né, que é o For Life, né, que ele é literalmente ali palavras de sabedoria, são palavras em várias áreas, né, vários assuntos, né, religião, relacionamentos, controle emocional, né, como é que surgiu esse projeto? Eu acredito também que vem muito disso, né, que você tem que ter esse controle emocional, automaticamente você também como educador do trânsito, né, pode ser educador para outras áreas da vida também, né? Você foi na mosca. Você foi na mosca. Cara, o projeto For Life, para a vida e pela vida, é um projeto de autoajuda, é um projeto também de conscientização, é um projeto que foca no controle emocional, que foca no relacionamento, né? É um projeto que pega tudo. Te faço uma pergunta. Aqui todo mundo aqui, né, já teve momentos difíceis na vida. Sim. Quantas vezes você já não esteve na madrugada, quebrando cabeça, preocupado, e de repente você pega um vídeo e fala, opa, isso aqui é para você. É isso. O que o cidadão, né, a pessoa que está vendo, a pessoa que estaria ali passando pela dificuldade, não perguntaria para a esposa, para o marido, para o filho, isso, como é que é isso? Por que será que está acontecendo isso comigo? Às vezes ele tem um gatilho acionado a partir do momento que ele vê um vídeo. É verdade. Ele fala, olha aqui, isso que você está passando é temporário. E como de fato é temporário? Sim, sim. Quantas pessoas... Uma frase, uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Né, naquele momento assim, né, igual você falou, nas noites traiçoeiras. Literalmente as noites traiçoeiras, né? É no lado escuro da vida que a gente começa a aprender se a gente tiver um emocional no controle. Sim. Né? Porque não é só você sentar no canto do seu quarto ali, chorar, reclamar da vida. Não, a gente tem que ter um emocional sob um controle. Não é fácil, lógico, que se fosse todo mundo estava sorrindo aí pela vida afora, né? Mas o que eu percebo, Flávio, com tudo que eu faço com esse projeto, e isso veio desde a época que eu era policial, com esse trabalho de chegar numa ocorrência, por exemplo, e tá tendo aquele atrito ali entre as pessoas, né? Um acidente de trânsito e um tá culpando o outro, o que eu fazia? Eu separava as pessoas. Não, vem cá, deixa eu conversar com você separado. Aguarda aí. É uma excelente dica mesmo. Aguarda aí. Virar, pô, aguarda só um momentinho, que daqui a pouco eu converso com o senhor, com a senhora. Você tem que ter polidez, você tem que saber conversar. Até na hora para você falar que ele vai ser autuado porque ele errou, você tem que saber falar. Era um outro cuidado que eu tinha quando às vezes eu ia autuar um pai que estava com um filho no banco de trás, fora da cadeirinha. Porque tem gente que ia chegar e falar, tá vendo? Pagar pau pro cara. Não, a gente tem que ficar pagando pau para ninguém. A gente tem que chegar e falar. A minha atitude era, desce do carro, por favor. Levava ele lá para trás, longe da esposa dele, da família dele, falava, olha, o senhor cometeu infração de trânsito, você está com seu filho
né? Fora da cadeirinha, o senhor vai ter que ser autuado e, por gentileza, coloca o cinto na criança lá para o senhor poder ir embora. A situação ela já é constrangedora por si só, né? Constrangedora. Então, se você não abordar de uma forma, né, mais tranquila, aquilo ali pode... De uma multa de trânsito vai começar a virar um atrito verbal. Isso, é verdade. E aí foi daí que eu comecei a entender a regra do jogo. Uhum. Foi aí que eu comecei a entender a regra do jogo. Ninguém vai aceitar você falar um não, chamar atenção de uma forma ríspida ou na frente de outras pessoas. Constrange, né? Raríssimas as exceções. Raríssimas exceções. Então, quando você tem esse domínio de entender o que se passa e começar a entender a mente humana, é por isso que hoje eu entrei na faculdade de psicologia. É o ego das pessoas, né? Você entender aquilo que o Freud vive falando, o ego, do id, o superego, né? Sim, consciência, inconsciente, os traumas, né? E eu ficava observando isso, cara. Eu falava assim, cara, um policial militar, ele vive a todo momento sobre pressão. E uma energia pesada, né? Pesada. É aquela fala que a gente sempre ouve, né? O mal necessário. Você só chama na hora que o pau tá quebrando. É porque as pessoas que envolvem, né, a profissão, eu até tinha falado isso com o Santiago, né, quando ele veio aqui, querendo ou não, é uma energia, é bandido, é vagabundo, é ladrão, é mentiroso. Um acidente de trânsito. É. Quantas vezes eu fui atender um acidente de trânsito que eu chegava lá, uma criança morta. Sabe? Isso aí, para quem tá me ouvindo, que é um bombeiro, que trabalha na brigada, o pessoal da brigada aí, um abraço, sempre trabalhando juntos, desde a época da Polícia Rodoviária, conheço essa turma aí há mais de 20 anos, trabalhamos em vários acidentes, então é o que mexe com o ser humano. Quando você vê um adulto que é capaz de tomar suas decisões, saber que não pode sentar num veículo e dirigir embriagado, e ele ainda assume isso, e aí ele bate o veículo, você fala, o cara caçou com as próprias mãos. Mas quando você vê que tem um filho, uma esposa, ou uma pessoa que estava de carona no carro, que não tem nada a ver. Ou alguém que ele atropelou, né? Ou alguém que ele atropelou. Aí uma criança, sabe? É. Então, assim, aí quando a gente começa a observar tudo isso, ô Flávio, e começa a ter essa pressão, você tem que saber desligar isso. Você tem que ter esse domínio de não levar isso para sua casa. Você tem que ter esse domínio, saber que aquilo é profissão, sua vida pessoal é outra coisa, e profissão é profissão, pessoal é pessoal. E leva tempo, cara. Vou te falar a verdade. É porque eu vejo assim, mexe no emocional de tal forma que se te deixa um ser humano mais frio. Automaticamente. Porque você fica mais calejado. Você fica acostumado a ver essas situações. Né? E é igual você falou, tirar um pouco desse... É igual eu falo sempre, tem uma história dos espartanos que é assim. Chega depois da guerra, tira a armadura e vai rir com a esposa. Vai rir com a família. Mas não é fácil. Não. Porque aquela energia acaba ficando um pouco. Entre o querer e o fazer, tem uma estrada longa. É verdade. A estrada é longa, meu amigo, a estrada é longa. Então, assim, eu curto muito essa área, cara. Gosto muito. Tô aprendendo muito daí na faculdade lá. Psicologia, então tá fazendo psicologia, top demais, né? Psicologia. Tô gostando muito. E já é uma rede social que eu tô construindo pro futuro. Hoje eu tenho mais de 850 vídeos publicados dentro do Instagram. Não, é muita coisa já, hein? Se você for pegar, 2 vídeos, o ano tem 365 dias. Você tem 2 anos pra você ficar vendo um vídeo por dia e mais um pouquinho, né? Não, é verdade. Então, assim, quando você vai trabalhando demais com certa área, igual você aqui, fazendo várias entrevistas, né? Você tá conhecendo o ser humano. Sim, sim. Né? E a gente sempre aprende. Você aprende. É o que a gente estava conversando antes ali, a gente aprende até com um cachorro na rua. Você tem que ter essa sensibilidade de estar aprendendo com o cidadão, de ouvir o cidadão, de ouvir as pessoas que chegam para você trazendo determinadas situações. Por mais que você esteja certo, por mais que você saiba que o que você tenha feito é aquilo mesmo. Mas às vezes o camarada ele só quer ali ser ouvido. A pessoa só quer ser ouvida. É verdade. Muitas das vezes as brigas em relacionamento é assim. Começa a gritaria, começa a brigaiada. Se ninguém parar para ouvir, ter a sensibilidade de ouvir e captar, perceber
o que está acontecendo, você não vai chegar em solução nenhuma. É o que a gente falou, né? Entender a verdadeira intenção do que queria ser falado, né? Porque é aquele negócio, não é só o que fala, tem que interpretar aquilo que falou. Né? Às vezes é interpretado de uma forma bem torta, que não era, a pessoa entende de uma forma totalmente diferente e gera um conflito que às vezes não era necessário. Né? E na hora que você está com o ego inflamado ali, né? Porque o ego nada mais é aquela criança dentro de você, né? Jung já dizia isso. Carl Jung, né, um dos pensadores, foi discípulo do Freud, ele já dizia isso. O ego da gente é uma criança. E quando você atinge o seu ego e você ficou nervoso com a verdade, com a situação, é porque sua criança ainda não está madura. Ela ainda não aprendeu a ressignificar aquilo ali, amadurecer com aquilo ali. Né? Ela não amadureceu. Então, quando você cria essa habilidade de controlar a criança dentro de você, por mais que ela fique nervosa, fique com raiva, você sabe que isso depois vai passar. Quantas vezes que a gente já não discutiu aí com quem é casado, né? Uhum. E depois, 2, 3 dias depois, você fala, putz, não devia ter falado aquilo. E a palavra proferida também, ela machuca. A palavra lançada machuca. Ela machuca. É igual a flecha, não volta atrás mais. É difícil. Então, assim, é uma área que eu gosto. Estou aprendendo. E isso é estoicismo puro, né? Pega justamente estoicismo, aprender que a vida não vai ser bela, que vai ter esses contratempos, né? Mas já ter uma mentalidade já para entender isso um pouco, né? Eu vejo que você gosta do assunto também. Você vê, eu fico vendo essas histórias, eu fico vendo como que o ser humano desprendeu da raiz, né, cara? Da raiz, quando eu digo a raiz, de ele conhecer a si próprio. É verdade. Né? Porque naquela época, né, da Grécia Antiga, né, de Platão, de Sócrates, os seres humanos sentavam, dialogavam, discutiam de forma saudável para entender o assunto. É verdade. Hoje o ser humano, é raro sentar numa mesa para discutir um determinado assunto que não sai uma confusão. Não, na verdade é raro ele sentar e ouvir, né? É aquilo que você falou, né? Hoje todo mundo quer falar, ansiedade, afobação, mas ninguém quer entender, às vezes, o que está acontecendo. Excesso de dopamina, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Para ontem, né? Essa geração mais nova, principalmente agora, que não tem a resiliência de esperar, de entender que a vida tem coisas que são processos, que um processo não resolve de um dia para o outro, né? Tudo tem um caminhar, né? O exemplo que a gente tem na natureza. Uma árvore, para dar um fruto, ela primeiro é uma semente. A semente, exato. Depois vai crescer, tornar uma árvore e requer cuidados. Uhum. Né? Tem que ser adubado, tem que ser irrigado, tem que ser podada muitas das vezes, né? Que representa as dores que a gente às vezes não quer passar por ela. É verdade, a dor do crescimento. Né? A dor do crescimento. E a gente que lê esse tipo de literatura, e igual eu disse antes, voltando aqui a questão do contexto de que o ser humano está desprendendo dessa questão de se autoconhecer, ter o autoconhecimento, né? Quando a gente vê muito aquelas frasezinhas de clichê, né? Conhece a ti mesmo para depois você conhecer o outro. Uhum. Né? Tira primeiro, biblicamente, tira primeiro a trave que está no seu olho para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não, mas o orgulho às vezes não deixa. O ser humano hoje em dia para parar e fazer isso é muito difícil. Não para. É aí que mora o problema. É verdade, né? É verdade. Mendes, não, pode continuar. É o cidadão que quer ser rico sem saber trabalhar. É o cidadão que quer prosperar sem enfrentar o processo. Que quer ter um corpo bonito, mas não quer passar pelos 6 meses na academia. Nos 6 meses na academia, sabe? Assim, é aquilo que você falou. Tudo é o processo. É o processo. O dia que a gente entender que o processo faz parte da vida, né? Uhum. Por isso que eu falo, for life, pela vida e para a vida. Sim. Né? Você trabalha pela vida, você faz suas conquistas para a vida e pela vida, e quando eu falo vida, eu falo pela vida do seu filho, da sua filha, da sua esposa, né, a sua melhor versão também nos papéis que você exerce, como marido, como filho, como pai. Tudo isso. E quando a gente entende isso, você pode levar isso para qualquer contexto, para sua vida profissional. É verdade. Lá para o departamento de trânsito, saber ouvir a pessoa, saber aplicar, saber conversar, olha, essa aqui não é a melhor opção, por isso. É desgastante. O Ítalo Marcílio, acho que ele é psicólogo também, ele é psiquiatra, eu acho. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele fala que a vida é fluxo. Para cada momento é um contexto, e como é que você pode ser o melhor de si mesmo em cada contexto, né? O Jung ele fala disso
quando ele fala dos arquétipos, né? O Jung era um discípulo do Freud, que depois acabou desentendendo com o Freud e criou a sua própria teoria, né? Do pensamento coletivo, né? Onde o ser humano ele já vem, tá? Ele já nasce com características lá de trás, do pai, da mãe, e isso está embutido na mente dele, só que de uma forma inconsciente. E à medida do possível que ele vai crescendo, ele vai acessando essas memórias, né, de uma forma inconsciente, que isso leva à tona para o consciente dele. E quando a gente fala, isso que você falou, que nós somos várias versões, o Jung fala disso. Ele fala que são os arquétipos do herói, o arquétipo tem um momento para cada um, né? Tem um momento para cada um. Então, assim, a gente saber, a arte é o quê? É saber entender. É saber entender que na hora que você chegar em determinada situação, você vai ter que ter o autocontrole. E tudo é o autocontrole. Porque a partir do momento que você respira, pensa, você tem condição de tomar decisão melhor. Era o que a gente aprendia na Polícia Militar. Sim. A Polícia Militar, com 240 anos, já vem treinando. Nem se falava em desenvolvimento pessoal, nem se falava de controle emocional, mas era o quê? Olha, você está portando uma arma, você vai entrar numa favela. Na hora que o tiro começar a comer, o que você vai fazer? Exatamente. Você vai correr, você vai largar, você vai enfiar para debaixo do carro? O que você vai fazer? Eu falo sempre isso aqui no meu canal, Mendes, que o guerreiro, às vezes, é aquilo que a gente conversou antes. Não é sempre o que ataca, que vai para cima, não. É aquele que, no momento que o pau tá quebrando, ele sabe ter esse autocontrole. Ele sabe ter essa força mental para segurar a rajada, né? Porque ele é moldado num fogo mais forte mesmo, né? Mais quente. Falou tudo. Né? Então, eu acho que é muito por aí. E hoje, pro pessoal achar como é que você tá no TikTok, divulga para nós aí. Tá. Você entrar lá no Instagram, Christian Mendes for Life, né? Você vai achar a minha conta, no TikTok também, Christian Mendes for Life, ou pelo meu telefone pessoal, né? É o DDD 31 994 15 51 38, tá? 994 15 5138. E as palestras também, pode procurar. As palestras de trânsito, né? Qualquer outro serviço aí que você tiver, pode divulgar, pode ficar à vontade. Desenvolvimento pessoal, palestras de trânsito, que é o que eu estou trabalhando, focando muito agora também. Vou lançar, já está no forno já, estou para lançar um livro aí, um e-book primeiramente, depois a gente vai colocar isso físico, né? Falando sobre infrações de trânsito, sobre multas, como que você se defende de uma autuação de trânsito. E digo aqui, eu não estou ensinando a burlar a lei, porque a regra é o seguinte: você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir a lei, mas quem está fazendo a lei ser cumprida também tem que cumprir a lei. Sim. Então quem está te multando tem que ter expertise, tem que saber o que está fazendo e confeccionar um auto de infração perfeito. E isso é bom, porque ajuda quem está do outro lado a se capacitar, a estar instruído, a ter esse controle emocional também nas abordagens, né? Eu fui membro da Jari na Polícia Rodoviária, nível estadual, nível federal, hoje estou na Jari no município, e a gente observa muito isso, que às vezes o cidadão ele entra com os recursos não falando sobre o mérito dele, né? Ele não quer se defender da multa que ele cometeu. Às vezes ele está lá reclamando do camarada que tratou ele mal, né? E ele não sabe que nesse local, nessa Jari, nesse recurso, essa defesa, não é o lugar de tratar disso. Ele está perdendo a oportunidade de fazer a defesa e cancelar a multa. Aí ele perde o tempo dele para falar do cara que tratou ele mal. Então, o que eu ensino no livro é como que você tem que analisar um auto. Bacana. Né? É a multa injusta, né? Porque a multa correta você não vai defender dela nunca, você não vai conseguir. Porque o agente de trânsito que é capacitado, ele amarra tudo bonitinho ali e acabou. Né? Mas a multa que é confeccionada de forma injusta, que é o que o livro trata, você tem forma de observar e verificar ponto a ponto o que tem que ser feito. Não, show. Então as leis nunca foi sobre punir. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, que as leis nunca foi sobre punir, mas sim para educar. Sim, né? Sim, isso é justo. Então, pessoal, siga o Mendes aí. Em breve o livro vai estar disponível aí, né? Vai estar lançando isso aí. E eu acho que todo mundo que é da área, né? Não só de trânsito, eu acho que o cidadão no geral, né? Porque a verdade é que é muito vago, né? A gente faz um curso de autoescola, aprende sobre coisas do trânsito, mas depois ninguém faz uma atualização nisso aí, né? Fica uma coisa meio que
a gente larga pra lá, né? E é bom ter esse conhecimento, básico, né? É bom ter esse conhecimento, né? É bom, a pessoa tem que entender, faz parte, salvar vidas, isso é salvar vidas, né? Quando você aprende a conduzir seu veículo de forma segura, você está salvando vida. É verdade. Você sabe a velocidade de uma via, não é simplesmente foi na autoescola, tirou uma carteira e aí vai agir por conta própria. Acabou, esquece tudo. Não, você tem que saber que tem regras, né? É verdade. Eu ia te perguntar aqui sobre superação, mas praticamente o For Life é um processo também de superação, não é, Mendes? O For Life é um processo de superação, né? O que você dá de conselho, às vezes é muita coisa que você já passou. Muito. 80% que está lá é o que eu vivi. Fez uma limonada com limão que a vida te jogou. E eu acho que as pessoas têm que ser assim, né? A gente recebe críticas, lógico, né? Aquilo que você falou, a crítica nos faz crescer também. E acredito também quando você foi montar essa estrutura toda e tal, a gente ouve, né, os burburinhos e tal, assim como eu quando fui criar o canal no Instagram, ouvi também, né, pelos cantinhos das portas, né, as pessoas, policial militar, cara barbudo desse mexendo, isso é frescura e tal, mas é uma coisa que eu acredito. É um propósito, é uma missão. É uma missão e eu já consegui tirar muita gente da lama com isso. Tá? É isso que vale. Eu me recordo de um fato até hoje, vou falar aqui para o pessoal que está ouvindo. Foi no dia 31 de dezembro do ano 2023, a virada desse ano. Eu recebi uma ligação, cidadão, ele me ligou lá do Paraná. Ele falou assim, pelo amor de Deus, tem como você conversar comigo? Tô precisando demais conversar, senão vou cometer uma loucura. E eu tava num preparativo, cara, final de ano pra viajar e tal, aquela correria toda. Eu falei, cara, eu tenho que ouvir esse cara. Aí eu colocou uma palavrinha mágica lá, cometer um suicídio. Rapaz. E aí, pra quem critica, é porque não precisa. E amém, bacana, né? E quando ameaça assim, eu falo que eu já passei por isso, a pessoa vai mesmo. Vai. Se ela tá falando isso é porque ela já tá intencionada mesmo. Ô Flávio, eu liguei pro cara, no primeiro momento da ligação eu já desabou chorando. Cara, eu separei, minha mulher me deixou, e eu fiz tudo pra essa pessoa. Ela foi uma pessoa que também cuidou de mim, e eu não sei o que aconteceu comigo, cara, eu andei fazendo umas bestagens e tal, e eu peguei uma moto e enfiei debaixo de uma carreta. E esse momento eu fui pra tirar a minha vida, ele falando. Isso há um ano atrás, ele contando a história. E essa mulher cuidou de mim no hospital, na cama, na minha casa. E depois que acabou esse tempo de cuidado comigo, ela foi embora. E eu não sei mais o que fazer. E eu falei, calma. Tudo na vida tem jeito e tudo vai se resolver e tudo se encaixa. Exatamente. Tudo se encaixa. Todo mundo passa por dificuldade. Não pode desistir. Não pode desistir. Porque o caminho, às vezes, a gente não sabe a porta certa, fica meio nebuloso. Fica escuro. Fica escuro. Fica escuro e quem tá na escuridão precisa de uma luz. E a luz, às vezes, é um vídeo que tá ali que vai... Exato. Um cara que vai assistir o seu vídeo aqui, a sua reportagem, vai ver um exemplo de vida e vai falar, pô, aquele cara superou, também posso superar. Alguém como você que atendeu a ligação, né? Que ele só queria falar. Que foi um instrumento ali naquele momento de Deus, né? Para ajudar a vida do cara, né? É outra coisa que eu também acredito muito. Sou um cara cristão, evangélico, e eu creio muito que Deus tem a direção. Quando eu faço meus vídeos, eu faço minha oração, peço Deus direção, e por diversas vezes, cara, eu gravei e regravei meus vídeos e falava, pô, mas não sai, cara, não sai, o que tá acontecendo que o vídeo não sai? E eu aí batia ali, eu orava e falava, Deus, não tem um motivo para isso. Eu 2 horas da manhã, levantei, dei inspiração, sentei, você que tá aí agora ouvindo. A inspiração parece que ele chega no seu ouvido e fala, né? Iluminação. E eu falo muito com o pessoal que me segue o seguinte, eu sou só o canal que leva a mensagem, mas quem endereça a mensagem, quem guia a mensagem até a pessoa é Deus. É Ele que conhece cada um.
É verdade. Tem gente do Brasil inteiro, cara. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Norte, Sul, Leste. Parece que o Espírito Santo tá falando ali. Cara, você tá falando ali, mas parece que ele tá ungido mesmo. Literalmente. Você o pessoal entende? que sabe o que é isso, sente a palavra, sente a força ali. Sim, e quando a gente fala disso, de estar ungido, de ter o Espírito Santo, a pessoa fala, cara, você acha o santão. Não é santão, cara. Não é, a questão não é essa. Naquele momento você está sendo instrumento de Deus. Justamente. Ó, pra você ver, se você pegar, falando rapidamente aqui, sobre o exemplo dos apóstolos, quem que era Pedro? Pedro era um cara nervoso, um cara que falava o que vinha na cabeça dele. Quem que era Judas? Que foi o cara traidor, que importava muito com o dinheiro. Verdade. Quem que era Tomé, que caminhou com Cristo e tinha dúvida ainda. E duvidou. Né? Então é o seguinte, Cristo já pegou as pessoas de exemplo. A questão não é, o apóstolo Paulo ele falava o seguinte, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que... Não, eu inverso, que eu quero, eu não faço. Eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Maldito homem que sou, né? Maldito homem que eu sou. Então, assim, isso é do ser humano. Jesus Cristo podia estar aqui hoje. Nós temos essa questão do pecado, né? A gente cai, mas a diferença do cristão, o que é? Quando ele cair, ele ter, né, essa consciência de pedir perdão, levantar e seguir a vida dele. E volta naquilo que você falou, o autoconhecimento. Eu tô pecando nessa área porque qual que é a minha fraqueza? Você acaba fazendo como é que fala? Uma auditoria de si mesmo. Faz um levantamento, né? Um check-up emocional. Esse pecado aqui eu tô caindo, esse aqui o diabo tá me pegando, esse aqui, mas às vezes é um processo. Eu falo isso com as pessoas que tem gente que é radical. Não, você tem que livrar do pecado, mas calma aí. Às vezes tem que ser no passo a passo, é igual um viciado. Às vezes ele vai conseguir parar de beber de uma hora para outra, às vezes vai ter que diminuir nas doses. E ele não pode nem sair do processo de uma hora para outra, né? Porque ele está sofrendo de abstinência. Exato. Ele tem uma química no corpo dele. Então, às vezes tem que ser progressivo. Cada um tem um jeito, né? Tem que ser. Cada um tem um jeito. Ô Mendes, e falar um pouco de espiritualidade, hoje você acha que é importante aí na vida moderna? A gente está realmente apegado com essas coisas espirituais aí? Eu, como cristão, eu vou falar como cristão. Tá? Eu tenho um Deus acima de mim, que é o Deus que me criou, que é o Deus que eu devo honrar, que eu devo glorificar. Eu sou uma criatura, eu não sou um Deus, eu não sei tudo, eu vou errar, eu vou cair. E o ser humano, ele tem esse déficit emocional, né? É onde que entra a depressão. E aí, você vai buscar quem? Porque muitas das vezes, essa pessoa que passa pela depressão, ela não tem nem a capacidade de sair do quarto dela. É verdade. É aquilo que a gente está falando. Não tem nem força, né? Às vezes ela está lá no quarto dela com o telefone na mão, está ouvindo a pregação de um pastor, está ouvindo a pregação de um padre, de um bispo, vendo o papa, cada um na sua religião, de forma a motivar, né? E às vezes ele está ali, acende uma luz, olha... você que tá aí no seu quarto. É verdade. Essa escuridão, levanta, cara. Tem umas pregações do Malafaia que levanta da cama. O bicho grita na sua orelha ali, levanta. É o que eu falo, cara. Quem critica e acha que depressão é brincadeira, quem critica vídeos não é não. E acha que isso não vale nada, é só quem precisa que sabe. Então quem tá ouvindo a gente aí sabe o quão diferença faz de uma palavra amiga ou apenas você ouvir a pessoa. É verdade, é verdade. E isso aí que você colocou é muito legal, porque mostra que a gente é dependente de algo maior, que sozinho é mais difícil. A vida é mais difícil sozinho. O próprio Jesus Cristo disse, né? Quando ele mandou os apóstolos, ele mandou o quê? De 2 em 2. O cara não foi só. Foi de 2 em 2. Rapaz, bacana essa analogia. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Bacana isso. Ô Mendes, família pra você. Família é uma escola. É onde você aprende tudo. Principalmente esse controle emocional. Porque os que te amam é que te mostram as suas maiores falhas, né? Eu tô falando, cara, é uma enciclopédia. Mas é isso mesmo, é isso que você falou. É dentro de casa que a pessoa te conhece. É dentro da sua casa que você é o Flávio, que o Mendes coloca às vezes a raiva dele. Além que seus defeitos são os bastidores ali que ninguém vê na rua, da pele, né? E é lá também que você aprende a pedir perdão, é lá que você aprende a conversar,
É lá que você se arrepende das coisas que você fala. Dominar o orgulho. Dominar o orgulho, né? É uma escola. Por isso que se chama base, cara. É a base. Porque a família foi criada por Deus. Né? Jesus Cristo teve uma família. Ele teve o pai, teve a mãe. Né? Ele teve a família dele. Então, família é base. Né? Independente de você hoje estar casado com uma pessoa e amanhã às vezes não deu certo, civil de experiência. Sim. Civil de experiência, porque eu costumo dizer o seguinte, todos nós temos uma bagagem. Sim. Né? E quando você decide caminhar junto, a outra bagagem do outro tá vindo junto com você. Tá. E aí você tem que perceber, será que essa bagagem vai ser muito pesada? Será que eu vou conseguir caminhar junto, né? Será que vai dar certo? Para relacionamento, eu falo isso com a Sheila, o pior defeito do outro você consegue tolerar, então tá ótimo. É o pior do outro. Se o pior do outro é isso, eu consigo tolerar, vai dar certo. Cara, e foi essa questão do significado do amor verdadeiro é isso. Né? Dentro da igreja a gente escuta muito isso, né? O amor é o quanto você pode suportar aquilo que o outro está falando para você, que você não gostou. É verdade. Isso é o amor. É eu saber dos defeitos do outro e conseguir continuar a caminhar minha vida com o outro. E é uma construção diária, porque é uma coisa diferente de pai e filho, de mãe com filho. É uma coisa que os dois têm que estar ali buscando. E os dois ali naquele processo de alinhamento, negociação. Errei, perdoa. Tem que ter humildade também. Não pode deixar o ego falar muito. Não pode. Outra coisa, eu acho que nós estamos perdendo muito como família é a questão dos valores, cara. Sim. Os valores morais. Os princípios. Os princípios. Uma vez que você tem isso bem estabelecido, fica tudo mais fácil. Fica alicerçado, né? Quando você, igual o exemplo, nossos avós, nossos pais, né? Você via muito isso. Cara, era raro eu ver meu pai e minha mãe discutindo. Hoje você tá passando na rua, você tá vendo um casal discutindo. Porque tinha aquele negócio, tem a família, a boa criação, tem a ética, tem o respeito. O exemplo. Qual o exemplo que você tá dando pro seu filho? Porque uma criança não tem capacidade de saber por que o adulto tá brigando ali, tá discutindo. O que você vai estar causando nessa criança? O que você tá ensinando para ela, para amanhã, na hora que ela for casar, o que ela vai estar pensando? É verdade. Então, é por isso que eu tenho esse pensamento. Tem muita gente que fala assim, eu tenho 30 anos de casado. Beleza, você tem 30 anos de casado, mas esses 30 anos de casado que você tem, qual que é a qualidade desse casamento que você tem? Porque, né, nesses vídeos que eu faço, eu recebo muita mensagem no direct. E eu tenho uma das seguidoras minhas que falou o seguinte, eu vivi 26 anos com um narcisista, sofrendo agressões verbais, agressões psicológicas, 26 anos, quer dizer, para quem via aquele relacionamento de 26 anos, um relacionamento duradouro, mas estava sofrendo, tinha sofrimento. E aí, qual que é a bagagem que você está levando para sua família e para o seu filho? Então hoje eu penso, não está dando certo? Passa a régua e fecha a conta, porque você tem muito mais a perder. Principalmente quem tem filho, é doloroso? É doloroso. É doloroso, com certeza é. Tudo é um processo. É porque tem gente que fica pelos filhos. E aí acaba fazendo mal pros filhos, né? Acaba fazendo mal pros filhos. A pessoa perde a vida dela, achando que o outro sempre vai mudar, sempre vai ser transformado. E a transformação nunca chega. Por quê? Muitos princípios morais, né, muitos valores foram corrompidos. São bases diferentes. A base própria, a base espiritual que não tem mais. Por isso que eu acho que o alinhamento espiritual ajuda demais nisso. Quando você tem uma pessoa que reza junto com você, que vai no culto, o que seja. Você está alinhado. Exatamente, porque a pessoa, o que ela é com Deus, ela vai passar aquilo ali para frente. Né? Ela vai literalmente pegar e transbordar aquilo, né? E dentro da Bíblia é cheio de princípios que hoje, se a gente for observar, Flávio, antigamente não existia código penal, mas como é que já existia dentro da Bíblia, não matarás? É verdade, partiu tudo ali, né? Não furtarás? Eles falam que a maioria dos livros que foram feitos, a base está toda ali, né? O primeiro de todos. É o princípio, né, cara? É o princípio, e quando a gente perde esse princípio, eu costumo separar muito religiosidade e espiritualidade. Sim, né? É verdade. A pessoa tem que saber separar o que é religião e o que é o lado dele espiritual, que é a conexão dele com Deus. É verdade. A religiosidade, cada um tem dentro daquilo que segue. Por exemplo, o catolicismo tem a religião dele. Tem os dogmas, né? Tem os dogmas, o evangélico tem a dele, né? O cara que é espírita tem o dele. Então, são regras religiosas. E não adianta ter a religião se não ter a espiritualidade. Né? E a espiritualidade é o que? É o vínculo.
Tá Então, certo. por isso que a gente fala que tem muita gente que está fora de igreja, e isso eu não estou incentivando a você não ir numa igreja, que tem que ir, você tem que entender, tem que estudar a palavra, conhecer, para quem tem essa afinidade com o cristianismo, acha que é o certo, tem que chegar, tem que entender como que as coisas funcionavam. É tudo que a gente está falando aqui, é processo, é conhecimento, né? Você precisa conhecer para você poder Teologia entender. é muito bom, É bom, você tem que entender. Então tudo faz parte, cara. Eu penso que é Deus em primeiro lugar, depois vem você e depois vem família. E depois vem trabalho. Né? Porque se você não estiver bem, você não cuida de sua família. Sim, sim. Né? É a questão, justamente nós estamos falando aqui do casamento. Se você não está bem, como é que você vai estar bem no casamento? É verdade, uma coisa a gente não tem como você separar, né? É uma coisa que te afeta numa área, automaticamente você vai desempenhar um outro papel em outra área, mas acaba te afetando, porque o seu emocional está comprometido. Tá, realmente. E no caso do emocional, tem a saúde emocional, e hoje, para a saúde física, emocional, como é que você faz aí? Você tem alguma dica que você possa dar aí para a galera? Cara, em 2015, eu sempre tive uma atividade física, hoje eu estou mais parado. Em 2015, quando eu formei no curso sargento, eu voltei para Itabirito e logo em seguida eu tive uma separação. Tive uma separação. E foi tudo muito assim, muito peso na minha consciência. Né? O curso de sargento não é fácil. E aí eu cheguei... Muita pressão, muita pressão, trabalho... E aí já tinha as dificuldades do relacionamento e acabou que nós optamos por separar, ok? Nesse momento de separação, você se vê, como diz, na escuridão, é aquilo que a gente está falando, o lado escuro, né? Só quem está no lado escuro é que compreende as coisas. Sem as respostas. Sem as respostas. E aí, cara, eu comecei a fazer trilha. Eu ia para as trilhas pro meio do mar. Conexão com a natureza. Sozinho, com a natureza e com Deus. Que eu mochilão nas costas, um rastreador, só falava a minha família, toma o link aí, me segue aí. E sentava o bambu pro meio do mato. Não, e é um excelente conselho aí. É um excelente conselho. Eu acho que é uma forma de... Porque eu acho que o ser humano, o homem principalmente, a gente precisa... Como é que fala? Descarregar um pouco a testosterona. Às vezes você toca uma bateria, às vezes você tem uma arte marcial... Né? E a gente precisa dessas válvulas, né? Os hormônios do prazer, né? Vamos falar assim. O que te faz feliz, o hormônio do prazer, a dopamina, a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, são hormônios que você tem que ter. Equilibra. Isso é biológico. Sim, sim. E uma caminhada, né, no meio de uma mata, um banho de cachoeira gelada, você se locomover, te equilibra. Sol, isso vai fazendo tudo isso gerar dentro de você. É verdade. E aí o que você vai ter? Condição de pensar melhor. Exatamente. E aí você vai tomar decisões mais assertivas, né? Você vai começar a perceber o que realmente aconteceu com você. É na hora que a gente desliga que as ideias vêm. Então, assim, físico, atividade física, nunca é demais. Tá num momento difícil, vai fazer uma caminhada. Você não consegue correr, vai fazer uma caminhada. Você consegue correr, corra, vai pedalar, vai fazer começa a acordar um pouquinho mais cedo, né? Começa a ter o que eu digo me fugiu a palavra aqui agora, é você criar aquele momento seu, fazer seu café da manhã. Rotina matinal. Uma rotina, né? Fazer o seu café da manhã, parar, concentrar naquilo ali, né? Comprar ali o seu pãozinho de queijo e ir lá. Eu gostei do exemplo que ele deu, pessoal, porque acho que é o primeiro passo assim, pra gente começar a gostar mais da gente mesmo. Porque nesses momentos de escuridão, a gente acaba se deixando, a gente fica desleixado e tal. E você cuidar do físico, fala assim, pelo menos eu vou mudar meu corpo. Já é o início ali. Aí você aprende a ter resiliência, disciplina, saúde. Automaticamente as outras coisas vão melhorando, né? Com certeza, tudo melhora, tudo começa a equilibrar. Você tem que sair, você não pode ficar estático, você tem que movimentar. Esse é o segredo. Porque se você ficar parado, as coisas não vão andar. Isso é lógico, né? E muitas das vezes quem está na escuridão não percebe isso. Exato. Né? Ele quer sair daquilo, mas ele não consegue sair porque ele não tem a execução. Por isso que chama de Jesus Cristo é o verbo, né? Verbo é o que? Ação. Né? O verbo se fez carne e se tornou no homem, né? Então o verbo é o que? Verbo é ação. A ação você tem que mover, você tem que praticar, você tem que ter atividade, sair do ponto que você está parado para você ir para o outro para começar a resolver seus problemas. É verdade, eu escutei essa semana o seguinte, o Moisés ele só abriu as águas lá porque ele tomou a ação de pegar e ir
E ele falou assim, na hora que o povo foi, que o mar se abriu. Quer dizer, se você não tiver atitude, primeiro você entra, depois Deus faz a parte dele. Né? Então é para quem tem ação. De fé. É o passo de fé. É a fé. E é o que Deus, né, espera da gente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Mas não é, eu tenho que ter uma fé, né? Porque Jesus Cristo diz para os apóstolos, olha, se você tiver uma fé do tamanhozinho num grãozinho de mostarda, você vai conseguir mover aquela montanha ali. Né? O que ele quis dizer? Ele sabe das nossas deficiências. Ele sabe até onde que a gente consegue alcançar. Mas nós precisamos nos movimentar. É verdade, não pode. Isso precisa acontecer. E à medida que você vai dando um passo de fé, as coisas vão mudando. Exato. As respostas só aparecem para quem está em movimento. É o processo. É o processo. É o processo da fé. E não é nem. Eu vejo muitos coaches falam isso, eu acho legal que eles falam, porque não é o resultado do processo, é quem você se torna no meio do processo, né? Isso eu acho maravilhoso. E o que você se torna no meio do processo, você consegue adquirir na caminhada. Exatamente. Passando pelo fogo mais quente, é aí que você vira guerreiro. Justamente, é igual aqui, você está fazendo seu podcast, né? Eu lá com os meus vídeos, é o processo. E o trabalho, a consistência, ele vai trazer um resultado. Quando vai ser o resultado, é aí que mora a minha capacidade de ter a resiliência de esperar chegar a hora. Né? Mas se esse podcast estiver mudando a vida de alguém, com certeza. Como você falou aqui hoje, para mim já e é o que eu penso nos vídeos que eu faço também. Já é o resultado mesmo, é o melhor resultado do mundo. Se você já consegue mudar alguém, meu amigo, você já fez alguma coisa nesse planeta. Você já foi instrumento de Deus. Você já foi instrumento de Deus. Palavra certa. Excelente. Ô Mendes, e pra gente fechar aqui, em falar em guerreiro, você assistiu os espartanos, os 300? Sim. Alguma característica que você queira falar, que você traga pra vida moderna aí? Então, tem uma parte lá do filme, que quando Leônidas, né, ele ainda criança, vai fazer aquele teste lá que ele enfrenta o lobo, né? Sim, o Agogê. Como é que chama? O Agogê. Você é fera nisso. O Agogê com 7 anos de idade já bota um menino pra desenvolver a casca grossa. E no final, uma coisa que eu achei bacana, ele foi lá com a estratégia de trazer o lobo pro corredor, ele conseguiu matar o lobo, né? Sim. E ali ele conseguiu, dentro de um processo, que a gente está falando do processo, ter a vitória dele. E controle emocional também, que tem que ter frieza, total, né? A fera querendo te matar. E quando ele foi enfrentar, junto com os 300, aquele batalhão lá dos persas, né? Aquela quantidade de soldado persa, o que ele fez? Justamente o que ele tinha feito com o lobo. Exatamente. O que é isso? Aí o que eu vi, o que eu aprendi com isso, eu achei interessante. Aquilo que você viveu de experiência e deu certo, replica. É verdade, boa. Replica. Excelente. Experiência, adquiriu experiência. Ele foi forjado, cara. Eu achei esse negócio doido demais, bicho. É verdade. Ele foi forjado, ele criança, ele gravou aquilo na memória dele. Pô, cara, funcionou. Então eu tenho que agir desse jeito, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter controle emocional, ainda que eu veja que isso não vai trazer o resultado que eu tô querendo. Né? Porque ele era 300. Quantos mil soldados que tinham do outro lado? Não, e foi traído, né? O cara depois veio por trás, né? De onde que ele achou o caminho né? Mas assim, ele se deixasse ali, era capaz de engolir o exército mesmo. Outra coisa que eu achei bacana foi esse cara que traiu ele aí, o F. Eltz. O F. Eltz, ele preparou ele tentou, né, se preparar a vida inteira para se tornar um soldado espartano. Aí na hora que ele encontrou o Leônidas, ele falou, aqui, eu quero lutar também e tal. Eu achei bacana. Aí o Leônidas olhou para ele e falou assim, levanta seu escudo. E ele tinha uma deficiência que ele não conseguia. É verdade. Aí o que ele falou? Né, logo ser um estrategista, ele falou, você vai ser um elo fraco na falange. Então você não pode entrar. E aí o que eu pensei? Muitas das vezes você recebe uma palavra e aquilo você leva para o coração. E esse camarada levou pro coração de forma negativa, porque ele não soube gerir aquilo, que o que o Leônidas falou realmente fazia sentido. É verdade. Ele ia comprometer o batalhão inteiro. E o cara não soube sugar aquilo. Aí o que ele fez? Ele levou pro emocional, não teve controle. É verdade. E foi virar um X9 do outro lado. O Thiago Brunet fala muito sobre isso. O pior não é as coisas ruins que às vezes chegam para nós. O pior, às vezes, é a forma que a gente reage, né?
com aquilo ruim que chegou. Às vezes você pode piorar mais ainda. Por isso que eu gosto dessa área, cara. Essa área de psicologia, ela é muito interessante e é o que eu pretendo fazer, uma pós-graduação direcionada para essa psicologia do trânsito, um mestrado, doutorado. Vamos ver até onde que o Papai do Céu permite a gente ir, hein? Beleza. Ô, pessoal, os contatos do Mendes vai estar tudo aqui embaixo, aqui no texto do vídeo aqui. Sigam o Mendes, sigam For Life, palestras, né? Procurem ele aí. Eu acho que vai só agregar na vida de vocês aí. E Mendes, uma honra, gratidão. Irmão, toda minha, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. E manda uma mensagem final pra galera aí, só pra gente despedir isso aí. Bom, quero agradecer mais uma vez. É muito bom a gente estar aqui falando, né, de assuntos diversos. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, cara. É o que eu passo para todo mundo no vídeo. Não desista de nada na sua vida, dos problemas na sua vida. Pode parecer que está escuro, pode parecer que está difícil, e está difícil porque a gente ainda não conseguiu entender o que acontece, mas continue caminhando. Difícil, continue caminhando. Seja tá guerreiro. Bota o elmo aí. Seja o guerreiro aqui, ó. Seja o guerreiro. Seja o espartano. Bota o elmo e vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Tá difícil, continue andando. Tá doendo, continue andando. Só não pare. Vai chegar uma hora que você vai tirar o peso da vida e vai ter aprendido com a vida e vai servir de experiência para você propagar para outras pessoas. Exatamente, você vai transbordar na vida das outras pessoas. Só continue. Pessoal, foi uma honra, foi um prazer. Se inscreva no canal aí. Se gostou da entrevista, manda aquela bicuda espartana no like aí. E te vejo pelas estradas da vida aí. Tamo junto e misturado. For Life. Pela vida e para a vida. Pela vida e para a vida. Deus é contigo. Arru. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Valeu.